Salve, salve, galera das teclas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast tecladístico Super Papo das Teclas. Hoje nós temos a presença ilustre do mestre James Freitas, show de bola. O James é parceiro da School Rock Player, né? Além disso, também colaborador da revista Teclas e Afins, especialista em programações de sintetizadores, workstation e samples em geral. Nada mais, nada menos que o tecladista da banda Seth. E hoje o cara tá aqui com a gente para bater aquela bola, para a gente trocar aquele papo bacana, e vai ser um bate-papo muito bacana. Enquanto a turma vai chegando por aí, eu vou convidar aqui para fazer parte desse bate-papo mestre James Freitas. Chega para cá, meu querido. Muito boa noite. Fala, Ronaldo. Boa noite, galera. Prazer enorme estar aqui presente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E vamos lá falar de música, que é o que nós mais gostamos, e de teclas, que é uma das coisas mais importantes. Então, é isso aí. Então aí, vamos bater esse papo aí, vamos ver o que sai dessa conversa aí. Show de bola. Vamos fazer essa prosa bacana. E a gente já vai começar aqui esse nosso bate-papo, né? Pedindo a galera que vai chegando daí para ir deixando aquele like esperto para a gente poder trazer relevância, né? Para esse conteúdo, espalhar esse conteúdo, inclusive aí nos grupos, nas redes sociais aí, para a gente poder emplacar e trazer a galera para cá. Quarta-feira, dia de futebol, é uma disputa difícil, mas a gente vai superando aí, né? E aí eu quero aproveitar também para fazer menção aqui dos nossos colaboradores, e eu vou começar com ela, a nossa parceira Casa das Teclas. Você que mora aí em Goiânia, né, já pode ir lá conhecer a Casa das Teclas, tomar um café esperto com o mestre Amer e uma equipe show de bola, vendedores qualificadíssimos ali para te dar aquela atenção e com instrumentos da melhor qualidade. Então, você que está a fim de renovar aí o seu setup, comprar o teu equipamento, enfim. Casa das Teclas, a casa do músico brasileiro, vai fortalecer a sua gig, vai deixar o som da sua igreja top das galáxias, e é coisa boa demais. Então, dá um pulinho lá na Casa das Teclas. Você que ainda não segue a Casa das Teclas no Instagram, também pode procurar lá. Casa _das _teclas. Procura lá e vai ser bom demais tomar aquele café lá com o mestre Amer. Eu fico aqui só na vontade, né? Porque não dá para ir lá ainda, mas a gente vai uma hora dessa. Quero falar também do nosso parceiro Land, né? Fones de ouvido de extrema qualidade, coisa boa demais. Além de ter um modelo certo para cada aplicação que você precisa. Você que é tecladista, mas também toca baixo, toca batera, guitarra, enfim, outras finalidades, além de ter um modelo certo para você, e você pode conhecer os modelos da Land clicando lá no www.landaudio.com.br, e tem também o Instagram da Land, né? Tem dois Instagrams, que é o Land Audio, né? E tem também o Land Guitars, e você pode fazer contato com a turma, tá lá o Homero e companhia, para te dar aquela super recepção. E eu não mencionei ainda, mas tanto com a Casa das Teclas quanto na Land, se você disser, olha, eu vi uma propaganda lá no Universo das Teclas, né? E falaram que tem um descontão santo para mim aí. E tem mesmo. Então você faz contato com essas lojas, né? Tanto com as lojas da Land, quanto com as lojas da Casa das Teclas, e solicita o seu desconto, que passando por aqui tem que ter aquele descontão santo. E é isso aí. Bora para cima. Hoje nós recebemos aqui mestre James. Cara, esse estava ensaiado, mas demorou, hein, cara? Mas, como disse, tudo acontece na hora certa, então chegamos no momento que deveria chegar. Pois é. O Sempre. engraçado, James, que eu tava para ir, foi você que veio, né? Teve Na uma live verdade, lá que você, pô, vamos alinhar o negócio. Eu falei, pô, beleza. Aí era para eu ir, você acabou vindo. Que show, cara, que show. sim, E deixa eu começar, antes da gente entrar nessa história, nesse assunto,
nesse bate-papo aí. Já tem uma turma chegando ali no chat, daqui a pouquinho a gente vai dar aquela saudação para a galera. E aí eu queria que você me dissesse o seguinte, cara, que houve ali com aquele projeto? Pô, tava muito bacana, tinha umas entrevistas. Eu me lembro de uma entrevista, cara, que eu me amarrei, tu fez com o Bozo, e eu tô muito querendo trazer ele aqui para contar aquelas histórias pra gente também. Pô, que houve ali, cara? Tava muito legal. Na verdade, assim, teve um período que eu fiquei muito apertado por conta do horário e algumas coisas, e eu estava também, na época, estava mestrado e tudo, então comecei a ficar muito apertado com horários, as coisas, principalmente coisas pessoais que eu não estava mais dando conta. Então, por essas questões, eu dei uma pausa e nisso tentei me reorganizar. Foi quando, vamos dizer, que as coisas voltaram a se normalizar, e aí os sábados começaram a ficar impossível para mim. E aí voltou a atividade durante a semana, tudo. Hoje eu peguei a folga para estar aqui, mas eu estou Pô, cara, sempre. Na verdade, assim, como voltou a atividade, tem negócio de ensaios, aulas, voltaram algumas coisas, então eu acabei meio que não conseguindo me reorganizar, principalmente para poder alinhar horários com a galera conciliar, né, para cara? isso, né? Muita coisa para conciliar, né? Uhum. Caramba, que Então, bacana. esse foi o motivo, né? Então, por essas coisas que começaram a me apertar mais, eu acabei pausando e tá lá guardado. Quem sabe, uma organização eu volte. Pô, muito massa. Você tem que voltar a fazer, cara. Muito bacana. Passaram por ali convidados de, cara, grandíssimas, de grandíssimos conhecimentos e eu curti pra caramba. Uma que marcou pra mim foi essa do Bozo, que eu me amarrei, cara. Foi muito legal Uhum. as histórias que ele contou e eu quero ver se a gente traz o Vitor Alves, né, que estaria conosco na live de semana passada. Infelizmente não pôde acontecer aquela live, eu já quero aqui justificar para vocês, né? Eu passei mal há cerca de 2 semanas atrás, e quando chegou na semana passada, que era a live do Vitor Alves, né? Que é o sub do Schiavon, cara, eu fiquei mal, eu fiquei sem voz, eu fiquei muito ruim, cara. Eu não tinha como. Até me esforcei até o último minuto, mas eu falei, cara, se eu der uma crise de tosse como eu estava dando, no meio da live, ia ser difícil. Porque o negócio estava tão complicado, James, que, cara, quando eu tossia, cara, quando terminava aquela crise, cara, não tinha voz. Levava uma meia hora, 40 minutos para eu restabelecer a voz para poder voltar a conversar. Eu falei, não tem como fazer uma live desse jeito. Se der uma tossida, acabou tudo, né? Mas vamos lá, vamos dar uma boa noite para a galera que está ali do chat, né? Uhum. Aqui segue uma saudação do universo das teclas para os nossos ilustres amigos lá do chat e encabeçando a lista. Rapaz, o pastor Ivan perdeu o posto de novo, hein? Né? Seja muito bem-vindo, mestre Alessandro Santana. Muito boa noite, mestre. Muito boa noite, colegas das teclas. Muito bem-vindo, nosso caríssimo convidado, mestre James Freitas. Obrigado, boa noite, Alessandro, também aí, né? Boa noite a todos que estão chegando, estão deixando as mensagens aí. Grande E Djaí essa aí, turma aí, tu representante da banda conhece? Tia Dala, assim, é o Djaí, amigão meu, inclusive foi uma das primeiras bandas de metal aqui em Sergipe que eu toquei. Gravo muita coisa dele, inclusive tem um trabalho solo que ele lançou recente, chamado Projeto Solo dele, Benjamin Saga, que eu participei, teve participação do vocalista do Age of Artemis. Tem muita coisa bacana que ele faz, que a gente tá sempre junto fazendo muita coisa aí bacana. Então, ó, grande Djaí, abração aí. Muito show. Para quem quer conhecer um pouquinho dessa história, pode se aprofundar mais entrando lá no site do James, né? Tem uma história lá dentro da biografia de trabalho, né? Do James e conta ali a história, né? Das passagens dele, né? Por bandas que foram responsáveis, né? Pela grande formação, né? Do mestre James. Sim. Bacana, né, cara? Isso aí. E Grande tem lá também, lenda além das disso, teclas em Sergipe. Poxa vida, hein? é, né? Então, e até lá no site, né, já falando do site, tem também trechos de música, assim, tem um álbum, cada álbum que eu gravei, aí tem uma faixa, pelo menos, de cada álbum que eu gravei.
da maioria, né? Porque teve muito que eu acabei, em épocas, acabei não tendo o registro do álbum completo, não consegui, mas a maioria das coisas que eu gravei, muitas coisas que eu gravei tem lá, então vai de vários estilos. Pô, que show, cara. E falando em metal, não podia ficar de fora uma figura que tem tudo a ver com esse cenário. Olha ele aí. Muito boa noite, mestre Zunino. Zunino tá correndo, cara. Ele tá correndo dessa prosa aqui, James. Putz, cara. Diz ele que vem, eu tô Grande, acreditando. Uma hora ele vem. grande Thiago, é um músico fenomenal também. Acredito que também foi um convidado lá do canal, a gente bateu um papo bacana, falou de muita coisa massa. E acredito que agora, como disse, essas correrias de trabalho, se reorganizando e muita coisa, mas ele vem, ele vai estar presente aí. Ele vem, Tiagão, ele vem, ele você vem, ele vem. Com certeza ele virá. é irmão, hein? Parceiraço, cara. Tiagão é top. Falando em Tiago, dando continuidade à saga dos Tiagos da noite, Mestre Rosário. Para quem não conhece, Mestre Rosário é a figura por trás do canal Pobre Tecladista. E, aliás, um sem vergonha, digo aqui de passagem, porque teve aqui. Ô, James, esse cara teve aqui no quintal da minha casa, foi lá no Hum, shopping, tirou onda, fez fitinha lá de vídeo com outro fuleiro aqui, né? O mestre Luiz, gravaram o vídeo, fizeram a festa toda, tomaram um café junto e não me chamaram. Eu digo, então tá bom, deixa comigo, tem troco, deixa é porque ele comigo. é, Pô, é Tiagão, porque ele era brincadeira, hein, pobre. cara? É porque ele era Brincadeira. pobre e só conseguia com É, o cara, eu colega, falei, né? não, é porque assim, acho que o sapato já estava engraxado, eles não queriam receber mais graxa. Não, deixa o engraxate lá. Pô, Thiago, tá no meu caderno, hein? Mas é uma Grande Thiago, boa figuraça, cara. noite, filho. Pô, e os caras bateram um bolão, fizeram um sonsaço lá na Carneiro Instrumentos Musicais, uma loja onde eu já tive o privilégio de trabalhar ali e fazer um play com aquela turma também. Olha ele aí, mestre Eric Keyboard, seja muito bem-vindo, querido, e muito boa noite. Um Grande abração para você Eric. também. Pela foto, eu acho que é o Eric Oliveira. Tá aparecendo, tá aparecendo. É, não vou falar o nome que era conhecido, não, pela gente, só, assim, só se ele se manifestar aí no chat. É, deixa ele se manifestar aí. Falando de se manifestar, o Tiagão tá dando aqui, ó. Nossa hora vai chegar. A sua hora que vai chegar, você vai ver. Vai ter troco, tá? Vai ter troco. Quem é que tá mais por aqui conosco? O grande mestre Marco Gomes, o homem do XP80. Aí, olha aí a fuleiragem. É ele mesmo, É ele pilantrão. mesmo. Grande Eric, beleza? É fogo. E tá conosco aqui também o mestre Elvis, tá aí um cara que programa o X50 como ninguém. Aliás, falando em programação, o mestre Freitas já é especialista em programação de Korg Cross, né? O cara já explorou o Korg Cross até onde não é possível mais. Já torceu ali até a última gota. Cara, tem alguma coisa que você não faça com esse teclado que você não conheça ainda? É complicado de dizer porque, assim, eu atualmente tenho mexido nele no sentido de alguma necessidade ou alguma pergunta que alguém possa fazer de necessidade. Então, dentro das minhas necessidades e o que a galera pergunta, ó, Fernando, boa noite, Fernandão. Dentro das minhas perguntas, das necessidades, pelo menos até agora não encontrei nenhum ponto assim que eu não precise, que gerou algo que eu não conhecesse, né? Então, tá? Como o equipamento eletrônico sempre tem coisa interna que a gente passa a vida toda e não descobre, então, a princípio, pelas necessidades, o que eu venho explorando, ele tem atingido, então eu realmente tenho chegado nos objetivos, né? Muito show. Eu vou fazer uma pergunta agora para a turma do chat, para a gente Uhum. poder seguir o nosso bate-papo aqui. E eu queria saber de vocês o seguinte: é, os volumes dos nossos microfones estão chegando equilibrados para vocês? O microfone do James está mais baixo, o meu está mais alto? Porque senão eu já vou dar aqui um grau e a gente, quando entrar no bate-papo, já entra sem interrupção. Então, você que está aí, por gentileza, nos dê esse feedback
para saber se o som está chegando para vocês equilibrado ou se tem alguém com o microfone mais alto ou mais baixo, para a gente poder manter aqui uma igualdade. O streaming já está programado para igualar esses volumes, mas às vezes o equipamento, como ele está transmitindo só lá no celular dele e eu com o microfone, eu estou aqui com medo de estar encobrindo o som dele. Mas o Gilberto já está avisando aqui que o som, né, tá legal, né? Vamos ver aqui. Isso, então tá bom. Já que está equilibrado, vamos seguir então para esse super papo das teclas essa noite com o nosso ilustríssimo convidado, mestre James Freitas. Querido, seja muito Opa, bem-vindo mais uma vez. Eu quero agradecer o convite. Tem tempo que a gente está bolando, né, esse bate-papo e que bom, hoje chegou o tão esperado dia. E é bom receber você aqui. James, como é que começou, cara, essa história com a música? Eu sei que você profissionalmente começou a caminhar a partir dos 14 anos de idade. Mas como é que foi esse início teu? Fala um pouco do começo da tua carreira, enfim, como é que se deu isso, cara? pronto. Primeiro de tudo, dar uma boa noite aí ao Gilberto, aos outros que responderam aí, que eu vi, consegui ver Fernando e tudo mais. E sobre o início, assim, vem um pouco de família, né? Meu pai, ele toca violão, toca guitarra, então tinha bandas de baile, essas coisas desde quando era guri. Então, já quando era criança, ali na base dos quatro, eu sempre via aquele movimento lá na casa dos meus pais relacionado a isso. Então, isso despertou o interesse de gostar de música e tudo mais. Quando chegou os 10 anos, quando eu completei 10 anos, eu fui estudar piano. Né? Fui estudar com o professor Daniel Freire, que ele é, hoje acho, ele é formado pela UFBA, e estudei piano com ele. E quando chegou aos 14, teve uma necessidade com meu pai, que próprio tecladistas, com as bandas dele e tudo, então eu fui assumir os teclados lá na época ainda, fazendo esses repertórios variados, forró, o baile, né, da época. Então eu tinha que tocar forró, axé, sertanejo, tudo bem variado. Então, se deu mais ou menos nesse aspecto. E nesse meio termo foi abrindo as experiências e assim, e virando com estudos também, né, de ensino médio. A gente pensar ali, retroceder à década de 90, não existia tanto problema relacionado a você trabalhar, nesse caso, e estudar. Hoje já fica até algumas complicações, né, mas naquela época já era mais tranquilo relacionado a isso e era um dos grandes incentivos que eu também que eu tinha, que era que eu tinha que manter a regularidade na escola, que era estudar só de manhã, e fim de semana eu já começava a tocar, então fazer essa sequência de pegar a grana, começar a me reinvestir e tudo mais. Então, foi no resumo aproximadamente dessa forma. Então, lá com os 10, comecei o estudo e deslanchei. Uma curiosidade relacionada a isso é que, antes do estudo, na verdade, eu queria era ser guitarrista, né? Como todo guri que gosta de rock and roll, vai querer sempre querer ser guitarrista. Eu tinha minha banda preferida, o Dire Straits, e tinha aquela imagem do Mark Knopfler, então eu queria ser ele. Queria ser aquela coisa do Mark Knopfler, tocar guitarra, cantar. E aí, um determinado vez, eu fui com meu pai na casa de um amigo dele, que era tecladista, e ele tinha um DX7, só para registrar um pouquinho, e ele tocou lá uma peça, uma música lá, um trecho, e eu acabei reproduzindo, não na perfeição, mas assim, vendo e reproduzindo as notas. E também nesse intervalo, meu pai, na época que ele trabalhava na empresa, ele ganhou no sorteio da empresa um tecladozinho da Cássio PT10. E aí eu usava na escola, levava para a escola, era a diversão do recreio da escola, brincava com os colegas, então aprendia uma musiquinha, outra. E aí foi nesse desenvolvimento. Foi aí quando, nos 10 anos, começou sério o estudo de piano. Você falou que o seu pai é músico, né? Filho de músico, coisa e Isso. tal. Qual o instrumento que o seu pai toca? Hoje ele toca violão, né? Assim, na época ele fazia guitarra base, violão, então ele toca violão, eventos particulares aqui, toca violão, canta, aquela coisa bem mais saudosista, né? Então, aquelas coisas bem antigonas, Uma tal. Eu sei pegada que ele meio gosta muito. seresta, mais ou menos?
apesar que ele toca alguns axés, assim, das vezes particulares, tudo, então, mas é bem, né, Ah, ele tem tipo essa músico pegada de baile mais. mesmo, né, cara? Aquela a É, pegada repertório de músico de baile. E aí, cara, você foi ser tecladista do seu pai com 14 anos, é isso, cara? isso, quando Cara, teve a que necessidade. privilégio, hein? Aham. Pô, Assim, ele deve ter sido, assim, um puta do orgulho pra ele, né. "Pô, tô aqui fazendo som, meu filho me acompanhando", né. Pô, deve ter sido muito bacana. sim, sim. E E teve que muita e aí gente ao a redor pergunta que que não quer ajudou pra caramba, né. a pergunta que não quer calar, a gente como saudos nós, como saudosistas que somos, né, e grande prova disso é o nosso gosto por aquelas velharias e por isso a gente está ali no Cint.br, sempre falando dessas coisas, lá também no tecladismo. Que você usou naquela época acompanhando seu pai, cara? Você consegue Pronto, lembrar o que rolava? lembro, Eu imagino que fosse um lembro. teclado só, vou cometer o pecado de dizer que talvez tenha sido um teclado só. Mas foi esse mesmo Cássio que o seu pai ganhou Não, no não, né? não, Já era não, um negocinho esse melhor, ca né? não, aí esse Cássio já tinha ido embora há um bom tempo. Ele ficou só na minha época ali escolar mesmo, de 5 a 8 anos, mais ou menos, depois eu de guri acabei quebrando. E aí, no meio desse estudo, eu acabei ganhando um outro da Yamaha, o PSR 10, né, que aí eu ganhei ele para estudar na época, com 10 anos. E quando eu fui tocar com meu pai, ele tinha o JV 90 na época. Seu pai já tinha um Então, JV 90? como ele tinha Ca essas bandas de baile, porque na época da cultura, da época das bandas de baile, sim. a banda tinha o instrumento, né? Uhum. Então, nessa época, ele tinha esse JV 90. Ele já teve M1, já teve DX7, D50, tudo. Então, nessa época eu era guri, via lá na casa e começava a mexer e tal. Mas assim, que eu fui pro palco com ele foi o JV 90. Pô, tu já Passei um começou tempo. bem, bicho, já começou valendo, com o pé na É, jaca já, hein. Que uhum, massa, cara. foi. E aí, no final do ano, daquele ano, né, 97 para 98, eu tinha um colega meu que ele tinha um XP 50. E uma das coisas que eu tinha muita curiosidade na época era o uso do sequencer. Então, eu já tinha muita curiosidade, que era um recurso que não tinha no JV. Que o JV 90 Então, não tinha. E aliás, falando de 96 para 97, a gente vai uhum, ter o JV 90 assim, em plena ascensão, porque ele era de 94 por ali. Então, sim, estava sim, sim. fresquinho no mercado ainda, cara. Isso, isso. Aí existia também o JV 1000, né? Que dava naquela época, só que ele já era mais pesadão, tudo. E aí, consequentemente, eu tive a oportunidade de cair no vício, de conhecer o i3 por conta. Aí eu vi algumas necessidades, né? Eu fiz uma troca, acabei vendendo o JV 90, peguei a grana e comprei o i3. Na época, assim, meu pai disse: pode ficar, faça. E aí eu comprei o i3 da Korg, justamente pelo uso do recurso do sequência. E ele ainda me deu o recurso também da época do O arranjador, arranjador, né? que Já dava para fazer um é baile sozinho com coroa também. isso. Né? E algumas festas particulares, festas, aí, ou seja, aí começou aquela questão da febre da escola. Ah, vamos tocar aqui na escola, gincana, essas coisas, tudo. Pensando lá 14, 15 anos, né, início de ensino médio, essas coisas. Então, já tinha essa questão também. Então, aí o i3 eu passei um bom tempo com ele até mudar para. Usei um período que eu tava o SQ1 da Sonic, depois mudei para o Triton LE e foi deslanchando. Caramba, cara, então você já pegou, bicho, máquinas pesadas, porque o i3 também estava ali, cara, Uhum. recém-saído, né, eu acho que era, deixa eu ver, você falou 97, então ele já estava pegando carona na tecnologia dos timbres do Trinity, cara, Ele que foi era antes do Trinity. O Trinity acabou saindo depois dele. O que eu acho bem que pegou carona 96, da né, 96. Então, foi. aliás, não, É, nesse formato, então, era carona nos timbres do era X3 e do do N3. M264, por ali, né? Isso. Ele tinha praticamente a mesma máquina do N364, ou do X3, né? Praticamente a mesma máquina ali. Acho que era do X3. Com arranjador Não, não, embutido.
Isso, ele não tinha o modo combinação. Ah, é verdade, é verdade. Agora que caiu minha ficha, tanto que o display dele é o mesmo do 01/W. Isso, É, eu pronto, ele falei era o uma. 01/W, ele era o É, 01/W sem o modo combinação. Então ele tinha todos os programas do exatamente. 01/W com o arranjador e o sequência. Ele Perfeito. tinha essa questão daí. Eu que comi mosca aqui. Hum, Deixa eu ver, saindo um pouquinho da nossa conversa aqui, o Eric fez um comentário aqui, deixa só eu dar uma olhada brevemente aqui. Ele falou só para eu dar uma recuada com o meu volume aqui para ter o seu aparecer um pouco mais. Eu fiz aqui, eu não sei como é que ficou. Imagino que esteja legal. Ô, Eric, dá uma olhada para a gente aí, ou outra pessoa que quiser se manifestar. Eu tirei um pouco do meu volume para ver se o James aparece um pouco mais. Aí confirmem para mim, por gentileza, se agora o negócio está mais equilibrado, né? Deixa eu ver o que a turma está falando aqui para a gente seguir aí na, na, no nosso papo aqui. Vamos lá, eu tinha parado aqui no comentário do mestre Gilberto, né? Boa noite a todos, boa uhum. noite, mestre o Elvis e James. O Elvis está por ali no chat também, né? O som está tranquilo. Essas foram as últimas perguntas que a gente tinha lido, né? O som está perfeito. Aí o Eric fez o comentário, aumenta só um pouco do James. Como não tem como aumentar o do James, eu abaixei o meu aqui, né? Tem um comentário do Elvis aqui dizendo que é aguardando a live do Danilo. Depois você me fala, me lembra quem é o Danilo para a gente fazer um contato, né? E vamos ver, conheço o Danilo, excelente opção para essa live. Vamos saber então, Tiago, quem é o mestre Danilo para a gente poder. Ele já deve ter falado comigo a respeito do Danilo. Eu não sei se é o rapaz que é deficiente visual, eu acho que é esse aí. Salve, Eu acho que é. salve! Boa noite, Ronaldo Gondim, James Freitas e toda a galera das teclas. Hoje me atrasei um pouquinho, né? Um pouquinho a mais, mas vamos que vamos. Tá aí, o mestre pastor, meu reverendo Ivan Amorim. Aliás, seu teclado tá pronto. Ficou top das galáxias. Esse PX está falando um absurdo aqui, doido para voltar para Cabo Frio. E daqui a pouquinho ele vai. Olha o comentário do Marcos Gomes, ele disse: já tive um JV90 no início dos anos 90. James, eu já tive dois, cara, e eu não consegui ficar muito tempo com ele. Logo eu consegui migrar para o XP80, talvez porque eu estava naquela febre, né? De olho no XP80, eu estava saindo do D70, fiquei uns 2 meses com o JV90 e já segui ali, consegui alcançar ali a oportunidade, graças a um amigo que trocou comigo pau a pau na época, um SP88 da Cosvaio, no XP80 que estava meio lá, meio cá. Eu digo, não, manda ele para cá assim mesmo, que é esse que vai rolar. E aí foi o meu primeiro contato com o XP80 naquela ocasião. Lendo mais um comentário agora do Vitor, né? Diz assim: James, percebo que você faz muito boas edições no Korg. Isso é fato, né? Principalmente se o assunto for o Korg Cross, né? Já pensou em se aprofundar nas edições dos Cosvaios? E outra, porque agora está com a Cássio, desistiu da Korg? Tem uma história com o velho guerreiro aí, aquele era um Extreme, não é isso? O velho Extreme de Uhum. guerra, acho que cantou para subir, mas eu vou deixar você responder essa pergunta para ele. Tá, vamos lá. São Primeiro, várias então teve. perguntas, né? São várias É, perguntas numa só. isso. O primeiro, o Ivan, né? Boa noite, Ivan, né? Que teve comentário antes. Vitor, sobre a questão do Kurzweil, o problema que aconteceu aqui é que, na verdade, aqui na minha região, teve poucos Kurzweils. A maioria dos Kurzweils que chegaram aqui era a linha SP, que era stage piano que praticamente. E eu não tive muito contato. Então, era mais aquela questão, às vezes, que acontecia de pegar e usar para alguma coisa mais. Então, eu fiquei limitado, não consegui mexer para editar. Ou seja, pelo que eu entendi dele, era muito limitado em questão de edição, a linha SP, né? O SP 76 e 88. Sim. Então, acabava tendo essa limitação. Sobre a questão da Cássio, que ele está perguntando aqui, primeiro, eu não desisti da Korg, não. Eu ainda tenho o Korg, tenho o Cross,
tem o Monologue, está aqui do meu lado, tem o Monotone Delay, que eu uso, tem o Oscillator, certo? E o final do Acácio, na verdade, o que acontece? No ano passado, por uma necessidade de algumas coisas que eu estava tendo, eu estava precisando, para alguns tipos de evento, ter um arranjador. E aí, em oportunidade, conversando até com o Ricardo Cassal, que era o diretor da Caixa Artístico, o Thiago Zanini conhece, o Orlando conhece, ele recomendou ele, e aí, ou seja, pelo custo-benefício, eu acabei pegando, pelo custo, assim, me atendeu muito bem, atende bem, então foi por uma necessidade de custo-benefício. Aí estava no meio da pandemia, as coisas tinham estourado de preço absurdamente, e aí tinha que analisar toda essa questão. E final do ano passado, em dezembro, como você falou, meu velho de guerra, o Extreme, resolveu ir cantar em outro mundo, né? Ele resolveu dar suas últimas notas, parar. E até pensei em comprar um outro Extreme, comprar um M3, alguma coisa, mas aí eu pensei na questão, por exemplo, da idade do instrumento, então, e outras necessidades. Eu já estava, por alguns trabalhos, necessidade precisando de um stage piano, algo que pudesse atender para a questão de piano e que não fosse tão pesado, porque também a idade já não permite você ficar carregando uns 40 quilos, né? Então, então aí entrou essa questão. Então foi a oportunidade, ou seja, foi um preço, peguei num preço ótimo, que foi o PX, conversando com o próprio Fernando, com o Orlando, eles recomendaram o PX5S, e dentro da necessidade que eu estava querendo para aquele momento, ele atendeu bem. Então, e atende, né? Então, ele virou o meu, a questão do piano e tudo mais, então ele responde bastante com essa própria Scooby, né? E aí, por exemplo, dentro de recursos do Extreme que eu perdi em relação ao PX5S, eu perdi a tela touch, mas o que não é determinante, ou seja, só porque mexer na tela touch é legal, mas não era tão determinante para o resto. E outra coisa que eu gostava de fazer, que eu fazia bastante, que era o sample player por tecla. Tipo, pegar um trecho de uma música, um loop, apertar a tecla e disparar naquele momento enquanto eu estava segurando. Isso, aí é um costume que eu tive. Esse costume eu peguei com o Fábio Ribeiro, aprendi com ele, e aí fiquei viciado. E aí, esse segundo do sample por tecla, eu tive que adaptar, já que o Cross é um audio player. Então, transformei tudo em Wave e sempre coloco no Cross. Então, o que eu preciso nessa questão do sample? Está no Cross, então aperto o play do Cross. Então, a única coisa que eu tenho que só me atentar é justamente ser um pouco mais rápido na hora de chamar o play desse sample, dessa parte, apertar o pause, stop e tudo mais. Mas é coisa que em menos de 2 semanas, sentado aqui, Se estudando, ajustar, né? adaptando, Tem uma questão de já reajuste. foi. Entendeu? Então, foi isso. Mas, assim, bom, tenho assim, a vontade de tentar comprar um Nautilus, um Cronos, alguma coisa, mas aí tem que analisar toda a questão de mercado e possibilidades que a gente possa, custo-benefício, como a gente fala. Então, não está desistindo, não. Então, na verdade, assim, também, como diz, eu abri a gama para várias outras, né, para não dizer que ficar preso somente a um. Legal. O que aconteceu com o seu Extreme? Qual foi o problema que deu nele, cara? Na verdade, ele queimou, né? Assim, queimou a placa-mãe, né? Ele foi Equipamento ligado em eletrônico. 220, alguma coisa assim? Não, não. Assim, no resumo, ou seja, eu estava em um estúdio ensaiando, normal, com um artista, saí desse estúdio para ir a outro estúdio ensaiar com outro artista, e quando liguei o teclado no outro estúdio, ele não ligou mais, né? E aí, quando eu fui verificar, tinha sido a placa-mãe que tinha ido embora, então, daí eu disse, olha, deixa quieto, aí um colega meu, esqueci o nome agora, que é de Lages, eu esqueci o nome, a idade já deixa mais. E aí eu disse, não, ele perguntou se queria, assim, as peças, as peças que ele queria, as laterais, tudo, eu disse, tá aqui, pegue. E aí eu mandei para ele lá. Então, resolvi, como disse, mudar um pouco. Mas no resumo geral foi isso. Estava funcionando em um local, fui para o outro, ele acabou não funcionando. Ligado em 110, normal,
coisa de equipamentos eletrônicos. Então, é isso. Doideira, primeira vez que eu vejo um diagnóstico assim. Mas enfim, Uhum. né? Se tratando de É, eletrônico, espere de tudo. tudo. Doideira. De repente, até pode até ter sido que, por exemplo, como aqui é região praieira, né, de praia, possa ter sido algum curto e que, por conta de algo de praia, de vento, maresia, alguma coisa assim, que possa ter gerado algum curto e queimado, né? Bom, enfim, eu resolvi não seguir a fundo para investigar. Vai saber. Só para acrescentar um detalhe no seu comentário, em relação à linha SP da Cosvai, vale salientar que é um teclado sim, que não tem muito o que editar, visto que, na verdade, ele é um controlador antes de mais nada, né? Ele é um controlador que traz dentro de si é, alguns timbres, 32 timbres, né? Mas ele é um controlador. Então ele é muito editável, mas, na verdade, assim, edição no sentido de endereçamento, se endereçar isso para aquilo e coisas do tipo. Mas não dá para fazer milagre. Uma vez eu vi alguém falar no canal do Thiago, no chat, que, cara, ele conseguiu fazer, não sei como, conseguiu fazer uma espécie de layer. Eu não entendi muito bem aquilo, mas ele disse que conseguiu fazer. Eu achei meio esquisito, né? Mas não conseguimos depois o contato para tentar destrinchar esse assunto melhor. Mas é um controlador que possui timbres, né? Está conosco aqui também mestre Jonatas Lacerda. Muito boa noite, mestre Jonatas. Ele está mandando aí um boa noite, Gondim e mestre James. Seja muito bem-vindo, querido. Grande, grande O, Jonathan. o Elvis está confirmando aqui o Daniel. É realmente o Danilo. É Danilo, né? Danilo, se me falha a memória, Danilo Oliveira, o sobrenome dele. Acho que é isso aí, que ele Ele é deficiente deficiente visual. visual e o cara é injuriado, velho. Rapaz, eu vi aquele Uhum. cara fazendo. O Elvis mandou para mim um vídeo, ele tocando, acho que fazendo uma sessão de batera, cara, nas teclas. Eu falei, você tá doido, compadre? O cara nervoso, Uhum. nervosíssimo, né? Aí o Thiago tá confirmando aqui, ó, é esse mesmo. Danilo é deficiente visual e toca muito. Uma pauta bem interessante, pois agrega acessibilidade. Embora nós não tenhamos tantos inscritos, né, com essa necessidade aqui, a maioria tem a questão visual, mas não deixa de ser, né, um convidado bastante interessante para contribuir aqui, com certeza, né? Grande mestre Gessé, seja muito bem-vindo, mestre Gessé, né? Tá também ali, Boa ó, noite, essa é. Mikael Ômega. Boa noite, Ronaldo James. Muito boa noite, Ó, grande mestre. Mas é Ô, isso, Micael, boa né? noite. Vamos voltar aqui pro nosso papo. E aí, então, nessa segunda etapa da sua caminhada, com 18 anos, você assume uma outra vibe, né? Você vai caminhar pelas terras do metal. E como é que foi, cara, esse tempo? Porque você saiu da Seresta com seu pai, né? Passou aí, vamos dizer, aí, uns 4 anos tocando com ele, aquela vibe da Seresta, rolando de I3, inclusive, com arranjador, e aí tu vai agora para um público, né, aí da galera do metal. Como é que foi essa transição, né? E o que isso trouxe para você? O que isso agregou profissionalmente, cara? Pronto, na verdade, assim, ela, a primeira banda de metal foi aquela coisa, como geralmente bandas de metal surgem, né, aquela coisa, amigos de escola ou de bairro, então sempre gostei de algumas coisas, estudava rock and roll, tudo, e aí foi quando um colega meu da escola, ele disse, velho, tem um aqui, vai ter uma banda se formando tal, e precisa de um teclado. E aí ele me apresentou, o rapaz, o Felipe, e aí a gente se juntou, começou a fazer, então bora, e foi assim, legal, a experiência de fim de adolescência, início, então, e na verdade, assim, passou pelo processo que foi de transição, na verdade foi uma transição, mas não foi tanto, porque aí eu comecei, ainda mantive fazendo a questão de bandas de baile, então,
E para mim também foi legal, porque assim, tá, eu passei a viver outros universos além de ter só o convívio de família, ou seja, da banda, ou seja, só ter o convívio de músicos com meu pai. Então, passei a tentar criar a independência fora dele. Então, eu acho que é bom que você tenha a questão do acompanhamento familiar, tudo, mas você precisa ter o seu direcionamento, porque pode chegar em um momento da vida que você não tenha o pai ou alguém que esteja ali, e você precisa saber se direcionar sozinho. Então, isso foi experiência e tudo mais. Então, e dentro disso aí, começaram a aparecer trabalhos com as bandas, as bandas daqui, então aparecia um, aí outra, não, citava. E eu sempre tive essa mente aberta para tentar encarar. E mesmo nisso, fazendo paralelos com outras bandas. Tem bandas de forró, como Raio da Filipina, peguei um período lá em 2004, que aí também foi um pouco conturbado, porque eu estava na universidade, fazendo curso. Então teve todo esses processos. Mas, no contexto geral, foi bem legal. E até hoje, sempre que tem a oportunidade de fazer algumas coisas, eu sempre estou envolvido e sempre mantendo todos os universos possíveis. Eu acho que se você quer, claro, existe aquele músico que quer se direcionar para um caminho, e outros que o meu caso, prefere ter vários conhecimentos que vão se agregando. Então, sempre buscando tentar entender coisas novas. Show de bola. E quando você deixou seu pai para ir para esse novo projeto, ele sentiu isso, cara? Como é que foi? Como é que foi essa saída? Foi de boa? Na verdade, assim, eu não acabei saindo propriamente porque eu tentei fazer os paralelos. Ah, você Então, tentou estando manter lá, os dois, né? foi. Oficialmente mesmo, eu parei de fazer, vamos dizer, trabalhos de bandas com meu pai só em 2010, oficialmente, que aí, por exemplo, vamos dizer que teve a cisão, né, 2010, 2011, mais ou menos, porque aí, na verdade, a questão minha de agendas com muitas outras coisas que já ficaram nesse período começaram a apertar demais. Entendi, Então, entendi. mas até lá sempre, tem uma oportunidade, uma coisa aqui, mas sempre que tem oportunidade, eu faço uma coisa com ele, ou outra, tudo, mas já não é, vamos dizer, de Pô, mas deu quase uns 15 50. a 20 anos aí de, né, de parceria, né? Com ele? É, ficou muita coisa. E aí, ou seja, então, hoje, vamos dizer que há 2 vezes por ano, mais ou menos, alguma coisa, aí tem algo do sentido. Mas realmente agora aí a cisão se deu mais por conta justamente de direcionamentos. Ele tinha os tipos de evento, e muitos eventos dele começou a ficar mais reduzidos, só para o violão e voz. Então, eu também comecei a buscar outras situações. Então, no resumo, foi por conta disso. Então, foi meio que, vamos dizer, natural, sem nenhuma treta, foi tudo ótimo, tranquilo nesse aspecto, né? Muito show, cara. Tem um trampo bacana que você fez na participação da gravação do DVD de 30 anos, né? Da cantora Luciene, é isso? Que, Luciane perten Belo, isso, que pertenceu aos Magníficos, se eu não estou equivocado, se eu não estiver isso, falando, né? Como foi essa ela mesma. experiência, cara? Como é que foi? Pelo visto, parece ter sido um trabalho grande. Isso, como já disse, já tinha essa experiência de tocar com vários artistas de forró, variados. Já toquei com o ex-vocalista da Caviar com a Rapadura, o Elvis e a Linéa Oliveira. Já tinha tocado com ele. Toquei no Raio da Celebrina e outras bandas também, sanfonada, outras bandas de, a gente chamaria de menor, teve conhecimento aqui, mas não teve tanta expressão fora, né? Uhum. Então, já foi legal. E aí, no questão da Luciene, foi é, um colega meu tocava com ela em um determinado evento e ele acabou não podendo fazer o show por um problema de saúde, um determinado show. E aí eu acabei sendo sub dele em 2018, 2017, 2018, mais ou menos. Tudo bem. Quando foi em 2019, ele acabou não podendo continuar com ela por outras coisas dele,
sei detalhar. Uhum. Então ela entrou em contato comigo de novo, já que eu já tinha feito esse sub, para que eu pudesse acompanhá-la durante aquele período de 2019, que era o período pré-São João e São João. E ela foi a cantora que gravou a música Apaixonada, né, daquela época lá, tudo. Então foi ela que gravou. Beleza, então a gente seguiu. E pós-período de São João, ela organizou esse DVD de 30 anos de carreira com vários convidados, dentre eles o Batista Lima, que tinha sido da Limão com Mel, a Valquíria Santos, que foi do Magníficos, né, que gravou a Miúza, a Cátia Silene, que foi do Mastros com Leite, que é, se não me engano, a Cátia Silene é que gravou Meu Vaqueiro, Meu Peão, o clássico do Mastros com Leite. Teve o Aduíro Mendes também, que foi do Mastruz. Deixa eu ver quem mais. Teve um artista daqui, o David Novaes, que era um artista daqui que estava em ascensão na época. Hoje ele tem um mercado bacana. Na época ele estava se projetando. Teve uma dupla sertaneja daqui, que era Gênison e... Esqueci o nome do outro agora. E se não me engano, teve a Samia Maia, que foi do Magníficos também. Então teve ela fazendo o DVD dela com participação dessa galera. Então foi um trabalho bacana, trabalhoso, porque teve essa questão de trazer esses convidados, participações, tudo, mas foi bacana. Então, e na verdade, para a gente da banda, na época, foi na verdade uma combinação vamos dizer, da turnê, porque a gente já estava fazendo o São João. A gente fez a banda e tinha feito já o período junino, o São João da banda. E aí, Que é nesse muito período, de fazer o São forte João. aí nessa região de vocês, né? É quase um Isso, pré-carnaval, praticamente, né? é. Então a banda já estava todo mundo entrosado, fazendo shows, então vamos dizer, era mais um show, só que dessa vez com os convidados, né? Então foi mais, não que teve a questão de escolha das músicas desse show, dos convidados, que aí, mas já não foi uma questão desse nível, a banda já estava vindo, tocando junto, fazendo a turnê, tocando São João, então a gente só foi escolher as músicas os convidados, acho que música diferente do que a gente estava no repertório, acho que foram umas quatro. Então, não foi muita coisa relacionada. O resto era o que a gente já estava fazendo nos shows normais, né? Muito bom. Pegando uma carona na pergunta do Vitor, né? Quando Certo. ele mencionou a sua destreza, o seu conhecimento com a questão das edições, como é que foi, cara, o seu interesse, né, e o seu mergulho nesse universo da questão das programações? Porque naquele tempo lá atrás era muito remoto o conhecimento que a gente tem hoje. Hoje a gente abre o YouTube, o Google, né? Como diria, você dá o Google, né? Dá um Google aí e você vai ter um zilhão de informações, né? Você tem grupos de WhatsApp, como nós temos ali, Tecladismo, o SINT-BR, e entre tantos outros, e você, cara, descobre muita coisa, você conversa com outras pessoas que trazem boas discussões. Me lembro que uma ocasião você mesmo montou um grupo para falar sobre programações, sobre synth, coisa e tal. E como começou isso? Qual foi aí, no caso, a influência do Fábio Ribeiro na sua vida e nesse momento, qual foi a grande importância da participação do Fábio nesse momento para que se desenvolvesse toda essa sua técnica e esse seu conhecimento de edições, conforme colocou o mestre Vitor? Pronto. Então, assim, quando a gente pensa ali, né, no meio dos anos 2000, ainda era remota a questão do conhecimento, realmente, e aí a necessidade realmente de poder tentar explorar mais os presets e entender os parâmetros, porque muitas vezes o que acontecia? Em alguns momentos a gente tinha alguns colegas que sabiam, você tinha que pagar, às vezes, e o cara não estava tão acessível para alguns momentos, existia até um mercado aqui de pessoas, acho que em outros estados também existe, que o cara era pago para fazer a programação para o teclado ali exclusivo daquela banda. E era muito difícil, às vezes, ter esse cara disponível
já que, inclusive, a transferência de informação, alguns teclados tinham disquete, outros não, então era mais complicado essas questões. E com essa necessidade eu já tinha o conhecimento, já acompanhava o Fábio desde a época que ele estava no Angra, e via as coisas fenomenais que ele fazia de timbragem, de trabalhos dele. Então foi quando, por interesse, uma vez ele publicou um e-mail dele, de um teclado dele, e eu comecei, como eu estava um dia desse com o Henrique Portugal, do Skank, e foi uma coisa que ele falou comigo que foi interessante, que foi justamente isso. Eu tive a cara de pau de mandar um e-mail para o Fábio começando a tentar entrar em contato. E aí, como disse, o não a gente tem. Eu Se ele já tenho, responder, né? exatamente, que foi o que o Henrique falou, disse, olha, abertura para justamente isso. Se você quer tentar conseguir algo, busca, porque assim, o não você tem. Então, busca tentar transformar esse não no sim. E aí, o Fábio respondeu, foi bem solícito, e a gente começou a trocar ideia de e-mail. E aí teve uma vez que ele passou uma semana aqui em Aracaju. Ele veio fazer uma turnê com o Xamã, e o show deles era na quinta, eles chegaram na segunda, e eu fui para lá pro hotel e levei, na época, o Triton Elie. E ele disse para tava com a dúvida de algumas coisas para ele perguntar, e ele começou a me explicar, e aí me ajudava, tudo, etc. Bateu muito papo, então começou nesse ponto. E no futuro, eu já tinha visto em VHS a videoaula dele, mas eu já estava sem VHS. E, nesse caso, eu consegui, num fórum do Orkut, de uma comunidade dedicada a ele, eu perguntei na comunidade se alguém tinha essa videoaula em DVD. Foi que uma menina de São Paulo, Sabrina, o nome dela, até hoje a gente se fala, amiga minha, Sabrina Estampado, grande amiga, que justamente ela respondeu que tinha. E aí a gente começou a ter contato, ela fez uma cópia dessa videoaula dele em DVD, mandou para mim, e aí eu comecei a estudar bem essa videoaula, aí foi quando eu comecei a entender direito os parâmetros. Então, e aí a partir daí, ótimo, estudei mais, mandava, e aí tinha alguma dúvida, mandava e-mail direto pro Fábio, às vezes, muitas vezes era esse timbre específico, ó, timbre dessa música aqui, me ajuda aqui, aí ele passa isso, aquilo outro. Ou seja, ele respondia via e-mail. Então, Isso foi o sempre quê? foi Isso foi em meados de 2000 2000, pelo visto, né? 2005, entre É. 2005 e 2008, essa faixa aqui, nessa época, mais ou menos, né? Então, foi desenrolando mais ou menos por esse período. Foi quando também tinha, aí, nesse período, e aí foi quando ele falou para mim da lista de e-mail que tinha da CINT-BR, que justamente a galera começava a trocar ideias também a partir daí. Então, O ele fala, SINT-BR já nasce desde essa época aí, cara? o grupo de e-mail da CINT-BR surgiu em 99, com Caramba! o Ricardo Torvelli, que era uma lista de e-mails, né? Então, do Yahoo Grupos, que justamente usava essas discussões. Então, tinha os temas que eram discutidos, quem tinha dúvida, então surgia a partir daí. Então, em 2005, o Fábio me falou desse grupo e eu entrei. Será que era o Message na época, cara? Não, não, era o Não, Yahoo né? Grupos, não era o Message, não. O Yahoo tinha uma página chamada Yahoo Grupos, onde você cadastrava o seu e-mail. Desculpa, eu acho que tem gente aqui que nem É, sabe o que que é o Message, talvez a é, turma mais atual, né? o Era o MSN, nosso WhatsApp da época, na época do computador, né? Só que era no computador. isso. Desculpa, eu acabei Então, te o Yahoo, interrompendo. não, tranquilo. O Yahoo Grupos era uma lista de e-mail, onde você cadastrava seu e-mail, e aí o que acontece? Você passava o e-mail para o Yahoo Grupos, e esse e-mail ia para todo mundo que fazia parte. Então, todo mundo podia responder esse e-mail direto, e aí vinha como link. Então, essa era a lista, ou seja, era um grupo de WhatsApp que funcionava via e-mail, praticamente. Bacana, né? E aí surgiu, então foi desse ponto aí, e aí justamente era perguntando, procurando, e aí muitas vezes ele falava do sample, então surgiu justamente nessa época ali, e ele foi fundamental. E o fato engraçado foi que, quando eu conversei com ele sobre a videoaula dele, antes dele, ele disse que não tinha. Ele mesmo não tinha cópia da própria videoaula dele. Caramba! Engraçado. Aí foi quando ele voltou aqui, já
em 2008, foi em 2008, ele voltou para fazer o show aqui já com o André Matos. Aí eu peguei, eu já tinha a videoaula DVD, fiz a cópia e entreguei para ele. Tá Eu aqui disse, ó, uma tá aqui, cópia do seu próprio da trabalho que sua, você não tem. né? Bacana, E aí foi cara. engraçado. Então essa situação é engraçada. Então se deu desse jeito, dessa forma, né? Caramba, que interessante. E aí, bom, e ali naquela ocasião, o que rolava ali eram esses, vamos dizer, esses synths não tão. A gente está falando aí de síntese de dois osciladores, como era o caso do 01/W, do X5, né? Do Triton LE, enfim, são. Não dá nem para classificar aquilo como synth real, né? São workstations, na verdade. Uhum, E a paixão com a questão dos synths mesmo, que a gente começou a ter contato por aqui com os VAs, né? E como é que uhum. começou, cara? Como é que foi esse contato? E aí a gente vê que é um choque quem lida com workstation e cai num synth, mesmo que VA, né? Que é um sintetizador que simula, né, de forma mais autêntica um sintetizador analógico, é um choque bem abrupto. Como é que foi para você essa transição? Na verdade, nem teve esse choque de transição, porque quando eu peguei, na verdade, assim, tenho um colega meu que ele tinha um CE da Yamaha, acho que é o CS, acho que é o CS10, CS6, tem o não CS1, sei. o CS. Acho que era o 10, eu não lembro exatamente, mas era o CS que ele já era com um formato próximo do Minimoog, que Ah, parece com o MS-20, né? O MS-20 Mini, né? Então ele tinha aquele painel daquela forma. Então, a partir dali, a gente começava a mexer mesmo para tentar entender. Quando eu entendi sobre a síntese subtrativa, os parâmetros do formato de onda, mexer nele foi simples, né? Então era só olhar aqui, que era o oscilador, forma de onda, e começar a mexer já com todos esses parâmetros. Então, já foi uma coisa bem tranquila, e aí, ou seja, eu só tinha que me adaptar às limitações, que, por exemplo, o synths a gente não tem os efeitos, os multi-efeitos que a gente pode inserir lá, aquela camada de multi-efeitos, a gente teria que fazer esses efeitos via pedais ou outros inserts diferentes. uhum. E Então, mais também assim, as linguagens, VCA, VCO, sim, né, LFO. apesar que, por exemplo, VCA, ou VCO, na verdade, ou No, seja, o no, no, VCO no, não muda. É o quê? O VCO é o quê? É o oscilador. Que ele só está dizendo por voltagem, ou seja, VCA é oscilador controlado por amplitude, né? voltagem. Ou seja, oscilador controlado por voltagem. Mas, ou seja, ali é o quê? Onde você escolhe a forma de onda que vai trabalhar. Então, ou seja, no seu teclado, no seu workstation, você tem lá o oscilador, que é a primeira página da edição, onde você escolhe o voice também, né? Isso não mudou O no voice. workstation que faz o mesmo É, papel. exatamente. Então você tem dessa mesma forma, oscilador 1, oscilador 2, ou tem algumas outras linguagens, né, que dá no mesmo, esqueci agora os nomes, né? Então você tem oscilador 1, oscilador que é o VCO, só que com outra nomenclatura. Então você escolhe a forma de onda. Nos workstations você tem mais opções de forma de onda, porque você tem os samples ali já inserido e tudo mais. Você passa pelo afinador, que é o pitch, que está ali no VCO, que você controla a afinação, você faz ali o controle de como você quer controlar a afinação, se você quer que ele já vá para a nota, se ele der essa variada. Então, tanto lá como cá, você tem esse parâmetro disponível. Então, você só vê o nome pitch e tudo mais. E a alavanca, que alguns sintetizadores têm a possibilidade, ou seja, de só dar o bend de até uma oitava, mais, outros você pode controlar, outros só dois. Então, você só vê qual é a possibilidade que ele tem ali e vai. O filtro, que vai controlar o timbre, então a frequência do corte, o cutoff, o LFO, o ressonance. Então, ou seja, é uma parte que também está presente, você também, ou seja, controlar esse corte, qual é o tipo. Nos workstations você tem geralmente como escolher vários tipos de filtro, o filtro high pass, low pass, central, ou a combinação de dois ou mais filtros.
E no caso, muitas vezes, no sustentador, você só pode escolher um tipo. E aí o corte, que você vai escolher essa frequência para dados harmônicos e onde vai chegar no seu som. E aí você tem um amplificador que ele é responsável de pelo como o som vai chegar no final, ou seja, o volume dele. Se você quer um tom que você toque logo e o som já chegue, então você vai resolver o amplificador daquela forma. Se você quer um som, por exemplo, um som mais de pé, por exemplo, de pads, que são aqueles sons que ele começa bem suave e o volume vai abrindo. Então você tem, isso você faz aonde? No amplificador, porque você vai ter esse controle, que ele abra, volume. E aí o LFO, que é o oscilador de baixa frequência, onde você usa ele justamente com algumas ondas para poder controlar algum parâmetro, algum comportamento que você queira. Ah, eu quero que ele faça volume abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então o LFO vai fazer isso. Ou filtro abrindo e fechando, pitch. E aí você tem alguns sintetizadores que você pode fazer combinação dos dois. No Workstation você pode controlar o LFO intensidade para um, para outro. Então você tem essas possibilidades que, ou seja, que na verdade no Workstation você tem que ir só indo nas páginas e voltando. A única coisa, a coisa mais chata do Workstation seria isso. Você tem que ir em página e voltar para, agora eu quero esse comportamento daqui para lá e essa intensidade. E no Synth, no VA, você olha aqui, gira o parâmetro, às vezes, no caso, o Monologue aqui, você tem um botãozinho que você disse, eu quero que ele atue aqui. Então, ele vai atuar no filtro. Então, eu jogo, e aí eu regulo essa intensidade, o rate e a intensidade. A força dele, a velocidade. Então, ou seja, se a gente analisar esses parâmetros de edições, tanto do Synth como do Workstation, eles são similares. O que você vai ter no Workstation é a cadeia de efeito, como você vai colocar, se bem que alguns synths já vêm com os efeitos que você pode inserir e tudo mais, alguns efeitos. E aí você tem o uso de sequência, a combinação, os combis, que você possa fazer a junção, play, tudo mais. Então, isso que começa. Apesar que alguns synths já estão vindo com algumas possibilidades nesse aspecto também, de você ter essas outras situações. Mas quando você entende, não é difícil você sair de um para o outro. Claro que aí nós que somos saudosistas vai sempre dizer que o som do synth é um som mais quente, mais orgânico por conta da forma de onda lá e as imperfeições que o synth analógico tem, daquela coisa da desafinação por questão de temperatura. Então tem tudo isso que é interessante de se levar em consideração, né? Aquele som cremosão, cara, que a gente se amarra demais, né? Rapaz, olha que aula fantástica de síntese subtrativa. Que Uhum. show, cara, que massa, parabéns aí. E falando ainda no mestre Vitor, ele faz um comentário aqui. Ó, essa vale um recorte, hein? Essa explicação que o mestre James trouxe aqui, cara, é uma aula para você aprender a mexer aí, né? Dominar um pouco de síntese subtrativa e aditiva. Muito bom, cara. James, vi você em uma gravação de uma cantora usando o Cronos. Para sua rotina e trabalho, o Cronos seria uma máquina confiável ou tu esperaria uma oportunidade de ter um Nautilus? Faltou o ponto de interrogação, mas eu creio que é uma pergunta sim. Sim, sim. No caso, teve dois trabalhos que eu gravei usando o Cronos. E nos dois casos, esse Cronos não era meu, era de um amigo meu, que ele acabou, ou seja, teve um que eu gravei com a menina, que eu usei somente o Cronos, e esse Cronos era do menino do baixista que estava tocando, então, ou seja, ele colocou o Cronos e ele gravou o baixo, né? Ele toca teclado e baixo também, então, amigo meu, ele disse, usa aí porque eu estava numa agonia de uma coisa e outra, e aí ele disse, não, a gente grava aqui com o Cronos e já está tudo resolvido. Então, foi nessa situação. E o outro foi o DVD da Luciene, que dentro do set eu usei o Cronos dele também, que aí eu usei o Triton, o Croix, o Cronos e o Monologue. Né? Então, é um desses dois trabalhos aí que está lá no vídeo. Aí, respondendo sobre a questão da rotina de trabalho, uma grande máquina, tem muita coisa, muita possibilidade, e sim, pode me atender bastante, mas talvez a questão de relatos que se falam, tem quem fala que, por questão para a estrada, diz que ele pode ter problemas
relacionado à questão de travamentos. Dizem que as primeiras edições e outras edições foram corrigidas e tudo mais. Mas aí entra a questão, por exemplo, também hoje do preço, né? Então, ele, assim, como de várias coisas, subiu absurdamente, então ele fica fora de uma realidade para poder investir. E aí, no caso, pensando do Nautilus, como ele está perguntando, o Nautilus ele seria o Cronos capado, com menos coisas ali, menos botões na tela, tal, mas ele tem muita Mais um coisa, enxuto, ele né? de recurso de tela, então talvez, por exemplo, para o comportamento ao vivo, eu acho que o Nautilus atenderia tranquilo, não precisaria gastar com os recursos do Cronos para o comportamento ao vivo. Claro que tem algumas funções ali, como a função karma, né? Então, eu acho que, então, assim, o momento agora é, como disse, esperar e ver a questão de oportunidade também de preços. Então, pode ser, então, assim, tanto um como o outro, eu acho que sim. Como eu falo da ressalva do Cronos, hoje, na verdade, a maior ressalva relacionada a ele ou ao Nautilus é o preço. Principalmente o Cronos, que está muito mais elevado o preço em relação ao Nautilus. E esse relato que se cita, assim, das experiências que eu tive usando com esse colega, nunca tive problema nenhum relacionado a isso. Mas se cita, então pode-se ter essa ressalva para você. É uma questão que posso pensar, então dizem que o Nautilus é mais estável nessa questão que dizem de travamento, problema, mas aí eu não posso falar 100%, até porque eu nunca tive nenhum nem outro levando na estrada para poder dar essa questão. Mas talvez o Nautilus possa atender, ou seja, ele seria mais barato, e os recursos, vamos dizer, para palco que eu poderia usar, o Nautilus iria me atender, sim, sem problema, né? Show de bola. O Jonas Cavalcante, ele diz assim, cara, comprei um Korg Cross por causa do James. Eita, ó. Pô, E, mestre olha, James já influenciando, criando escola aí, ó, fazendo escola. grande Jonathan. Vou pedir comissão depois, né? Os fabricantes. Pedi comissão para Korg, né? O Korg Man. É, Olha o mestre Daniel Lopes aí, ó. Boa noite, mestre das teclas. James, mestre dos Korgs Triton e Extreme, ó. Aliás, Triton Extreme e Korg Cross, né? Que uhum, show, cara. Você virou uma referência aí para a turma. Realmente, o seu domínio, cara, em edição, principalmente o Korg Cross, que é um teclado de entrada que muita gente tem, cara. Não tem quem não tenha uhum, visto um vídeo de Mestre James, né, aí no YouTube. Que legal, cara. Muito bom. O uhum. Gilberto ele diz, cara, olha, muito bem explicado. O SynthBR começou no Yahoo Groups, né, em 99. Na época, poucos conheciam synths melhores. Então, teve esse trabalho também de conhecer os equipamentos melhores que poucos tinham. Que bacana, cara. Que contribuição show de bola. O Gilberto é lá do SynthBR também, ô James, você sabe? Gilberto ele é da CPR, é um membro antigo junto com ele, né? Então, Gilberto extravasou. E como ele falou, na época existia muita limitação, assim, tem que retroceder aí para mais de 20 anos. Então, poucas pessoas tinham acesso a determinados equipamentos. A gente ainda tinha aquela questão que ainda estava voltando, estava tendo essa questão de espaço para equipamentos de chegar no Brasil. Então, poucos chegavam, principalmente aqueles grandes equipamentos, e o que tinha, poucas pessoas tinham, então, conhecimento. Então, era uma opção que tinha de troca de equipamentos, e quando alguém comprava um, perguntava se alguém tinha. Hoje, o que a gente faz no WhatsApp, claro que hoje a facilidade de equipamento aumentou bastante, mas existia essa questão da época bastante, né? Show. Eu tô aqui me contendo para não rir. É o MacGyver, profissão perigo. James Bond e MacGyver. Pô, brincadeira. Pô, MacGyver é o rei da gambiarra. É, Pô, eu tô ferrado. Fui comparado com o MacGyver. Podia ser professor Pardal, né? Tá bom. Não, ou mas tá bom. O Heisenberg. MacGyver era massa, porque hein, só de ter o Rush na abertura do tema de abertura já, yeah, já Uhum. tava massa demais, cara.
Muito bom. Eita, Gessé, bora compartilhar esse negócio aí, Gessé. Poxa, é fogo. Olha aí, mestre Maurício José da Costa Ferreira. Caramba, muito boa noite, grande mestre. Que dicas, né? Rapaz, aquela aula sobre síntese, eu vou voltar à live depois que eu não sou bobo e vou, ó, Ah, vou anotar tudinho. Cara, vale ouro aquilo ali, hein? Que show, cara. Muito bom. uhum, Olha o Gilbertão aí, ó. As aulas do James são ótimas, né? Não, não tenho preguiça de ler manual, mas os vídeos do Cross me ajudaram demais com o TR-88, cara. Muito bom, cara. De fato, putz, uma vez eu vi um vídeo seu que me chamou muita atenção. Você estava ensinando a fazer aquele crescendo no final do metal, né? Que não tinha. Disse, não, peraí, vamos uhum. resolver aqui agora. Tu pegou lá um trompete para dar um exemplo, né? E, cara, de uma forma muito simples e objetiva, você conseguiu mostrar ali, matou a cobra ali, fácil, fácil, galera, é isso aí, ó, tá valendo. E, cara, que legal, que didática sensacional. Hum. Parabéns, cara, É, muito bom. e uma Mas coisa também que é você foi legal, por exemplo, professor, um tempo de música, né? isso, então, aí como, ó, o grande Carlos, tudo bom, Carlos? Beleza, boa noite. Sobre essa questão que o Gilberto falou, por exemplo, que os vídeos do Croix ajudaram ele do Triton. A Korg tem uma questão que já vem desde das linhas antigas, M1, que é essa questão de muitas coisas, muitos parâmetros, os padrões, eles são muito iguais. Então, se você entender de um teclado, esse mesmo parâmetro muda às vezes só o nome, o link de acesso, mas o parâmetro é o mesmo. Então, se você entender, você vai para qualquer um sem problema nenhum. E quando você entende os parâmetros como a gente falou, né? Quem é o oscilador, o amplificador, o bit e tudo mais, você consegue ir para qualquer marca mexer sem problema nenhum relacionado a isso, nessa questão, quando ele abre esse parâmetro de edição. Então você pode pegar um XP50, um XP80, os Phantom da vida, os Yamaha Motif, abre o parâmetro de edição ali e faz, né, essas questões. E essa questão que você falou do crescente, né, que eu usei o exemplo lá do Pet e tudo mais, é justamente o segredo que está ali no amplificador, ou seja, quem é responsável pelo volume, pelo crescente volume, pelo volume, é o amplificador. Então você usa, que é o EG, né, o gerador de envolvente, e ali você programa que ele entre com o volume, só que você não coloca o máximo, ou você pode colocar no volume e fazer com que ele baixe ali o gráficozinho e mandar ele subir depois. Então, que é o ADSL, não, ADSR, que é Ataque, Decay, Sustain e Release, que é o tipo o EG desse tipo. Então, quando você vai, mexe no ataque, ataque imediato, você coloca lá o volume que você quer, aí o sustain, você sustenta, o decay, né, ou você pode botar aqui, ele ataque, no sustain você já sustentando, ele sobe, e o release, você tira a mão e aí ele pode baixar o volume e baixar, mexer na afinação. E aí você pode juntar as combinações para dar o seu resultado final. Né? Tire a mão, deixa ele soando um pouquinho pelo release e manda ele baixar também a afinação. Poxa, você explicando assim parece tão fácil, cara. Deixa eu dar uma saudação especial, mestre Carlos Amorim. Seja muito bem-vindo, mestre. Eu não falei nada antes porque você estava dando sua explicação. Se eu fosse dar uma Uhum. saudação, eu ia interromper o seu raciocínio, então eu esperei você concluir para poder deixar esse boa noite ao mestre Carlos Amorim. Seja muito bem-vindo por aqui. E, cara, que bom ter a sua presença aqui conosco também nessa noite. Tem que passar por aqui também, ó, sentar na cadeira do mestre James ali, né? Para a gente poder trocar aí as figurinhas e fazer aí a troca de experiência, né? É coisa boa demais. Pô, James, cara, esse papo, cara, é muito bom. Esse papo tá show de bola. Falar aqui dessa estrada toda, essas experiências maravilhosas que você tem. E aproveitando esse gancho, falando de toda essa trajetória,
como é que está hoje a sua rede social? O Instagram tem um trabalho feito de Instagram para a gente chamar a galera para se inscrever? Tem algum trabalho no YouTube ou está parado? Como é que anda esse balanço de rede social aí? Pronto, no caso, o Instagram é @jfreitascint, e lá, na verdade, o trabalho que eu uso lá, geralmente, é realmente fazendo divulgação de trabalho, ou seja, tem um show ou alguma coisa, algo, e aí eu venho usando dessa forma, né, para poder até divulgar, como diz, mostrando um Os pouco eventos, as para é, programações, isso, para que as pessoas possam também saber, porque existe, às vezes, muitos casos, eh muitas pessoas me conhecem o estilo, então às vezes pensa que eu só toco aquela linguagem, então aí eu uso que estou acompanhando outros artistas, vários estilos, para entender que, por exemplo, tem pessoas que me conhecem, mas às vezes, poxa, eu não chamei você para fazer esse trampo porque eu imaginei que você só tocava isso. Conhece pessoalmente de alguma coisa, então tem essa abertura que eu uso justamente para poder usar nesse aspecto. O canal no YouTube, o meu canal do YouTube, eu uso ele assim, coloco alguma coisa tocando, uma, usei legal de collab, apresentação, tudo, e coloco dicas. Hoje, devido, como disse, a correria, além de muitos não, podem não saber, mas eu sou o título de mestre vem porque eu sou mestre em química. Então, nesse Pô, caso, eu cara, tenho que mestrado, legal. então eu sou professor de química, então estou na sala de aula como professor de química também. Então, Então tá algumas explicada correrias. essa didática fantástica para explicar as coisas, cara. Ah, Pô, que bacana, que show. Sabia que não era à toa, cara. Pô, então, na seus verdade, a alunos minha devem forma. tirar notas altas, cara. Sua explicação é muito didática, James. É, são variados, né, as notas. Então, a questão. Então, tenho, assim, usado o YouTube de alguma forma, voltando, e na maioria das vezes é assim: a pessoa tem alguma dúvida do equipamento. Então, aí eu vejo o seguinte: se existe essa dúvida, eu vou fazer um vídeo respondendo essa dúvida e já posto no canal. Já produz um conteúdo respondendo à É, dúvida. porque aí na verdade eu penso o seguinte: se existe essa dúvida dessa pessoa, futuramente outra pessoa possa ter essa mesma dúvida. Então eu já penso, ou seja, então já vou colocar essa resposta dessa dúvida ali, de modo que quando alguém perguntar, diz: olha, não, já fiz um vídeo sobre essa dúvida, então vocês que têm alguma dúvida podem me perguntar no comentário, no canal, de algum vídeo, ou qualquer coisa, porque aí também já é uma ajuda para eu pensar no que eu vou fazer. Então, vou parar aqui, vou responder essa dúvida, então, ou seja, a dica é responder essa dúvida aqui. Então, tenho feito praticamente nessa dinâmica, né? E o seu canal aqui no YouTube é James Freitas mesmo ou tem outro nome? É, o nome James Freitas, se não me engano, é James Freitas K, Hum, é o link dele. Show! show. Deixa eu só olhar aqui agora rapidão, um Vai minuto. lá. Enquanto você dá uma conferida aí, eu vou aqui dar mais uma olhada, nas mensagens que já chegaram por aqui. E aí, falando em boa música, nós temos a ilustre presença do meu querido amigo, mestre e maestro Elias Neves. Pense num cara de peso. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos na Boa área. noite, Elias. Aí o Elias aí, ó. Acabei de chegar do culto. Nome de peso, Mestre James. Que show. Seja muito bem-vindo, Mestre Elias. Poxa, saudade de Grande você por Elias. aqui, hein? Grande Elias. Só tô virando de costas aqui, só porque eu tô puxando aqui para conferir o canal aqui, o nome exato do canal. Pera aí, só um minuto, hein? Enquanto ele volta, tem mais aqui, ó, do Mestre Carlos Amorim. Todos os tecladistas, né, deveriam estudar envelopes, com certeza. Principalmente aqueles que possuem workstations, VAs e coisas do tipo, né? Um excelente tema para se discutir. E que tema, cara? Pô, o mestre James mitou aqui hoje
numa aula top sobre síntese subtrativa, aditivo, o cara falou ali, entregou o ouro e explicou um monte de coisas sobre VCA, VCO, falou sobre LFO. Cara, muito show de bola. E aí, você que já está chegando por aqui, enquanto o mestre James encontra ali o próprio canal dele, a gente vai. É lá aqui o que saia justa, hein? A gente vai aqui pedir a você que já está conosco nessa noite. Você que chegou agora, principalmente, Maestro Elias, capricha aí, ó. Deixa o like nesse vídeo para que a gente possa aumentar a nossa relevância, né? E trazer mais assuntos aí sensacionais como esse e convidados, né? Do nível do mestre James Freitas, que está aqui conosco nessa noite, no universo das teclas, batendo aquela bola e trazendo aí um super tema para a gente estar discutindo, falando aí sobre síntese, né? E tantas outras coisas boas. Grande mestre James Freitas. E aí, James, saiu ou não saiu? O computador lertou aqui, deu uma travadinha aqui, Depois, né? Eu até, abri. até o final da live, ele entra aí e a gente vai achar aí esse tema, né? Deixa eu ver se já James tem. Freitas. Pronto, é isso mesmo. James Freitas Key é o canal. Aí, agora sim, mais do que confirmado. James Aham, Freitas Key, você que está aí isso. precisando, você que está aí precisando de dicas, né, de como configurar o seu programas específicos aí do seu Korg Cross, né? E outros conteúdos que ele tem lá, não pode perder. Dá um pulinho lá no James Freitas Key e faça como o meu querido amigo reverendo pastor Ivan Amorim, já se inscreva lá e deixe um like mais que top, mais que especial ali nesse super bate-papo lá com o mestre James. Mas, James, eu acho, Oi. cara, que nós já estamos aqui caminhando para os nossos finais aqui. Eu não sei se você tem mais algum tema, algum assunto que você gostaria de tratar com a gente. Só um minutinho, querido. Uhum. Oi. Você já terminou? Já, já. Só um minutinho, James. Normal, normal. Sei bem o que é isso. Acontece. Então, na verdade, assim, como o Ronaldo tá falando, primeiro, Ivan, obrigado. E aproveitando aqui que ele tá ali respondendo, Carlos, realmente eu concordo contigo quando você fala nessa questão da pessoa estudar a fundo, né, os envelopes, as partes do teclado, do synth, porque isso realmente ajuda bastante o músico, o tecladista, a entender melhor o seu próprio equipamento e onde mais ele possa viver. Porque, assim, tem até um livro que eu estou lendo aqui, que foi escrito dentro dos escritores, né? Para quem é tecladista, é bem legal de ler esse livro, Revolucionários, os teclados que mudaram a história da música, né? Foi escrito pelo Gilbert Guy, George Poulsen, Luiz Schiavon e o Newton Corazza, são escritores desse livro aqui, e que ele fala justamente sobre cada teclado que foi importante na história do, da música, né? Então, vem lá do Hammond, do Oberheim, e aí você entende do Júpiter também, do Juno. E, e uma das coisas que é bem interessante é justamente isso, que se cita que nessas épocas mais antigas, você tinha pouco recurso, mas você conseguia criar muitas coisas. Muita limitação de conhecimento, mas você conseguia. Então, assim, hoje, como a gente tem muito recurso, a gente pode usar esse recurso para que a gente possa até explorar muito mais ideias. Então, a criatividade da música, eu acho que é fundamental que você não tenha limite para escolher a sua ideia. Ah, eu estou com uma ideia aqui, pensei num som muito maluco, vou misturar isso aqui, vou cortar, e aí pensei dessa forma. E é isso que faz. Então, como o Carlos falou, é importante que você entenda os parâmetros fundamentais para que você possa. Ah, onde é que eu vou mexer para que eu possa colocar essa ideia em prática? Então, eu acho que isso é muito legal para que a gente possa entender. Então, eu acho que é um ponto bem fundamental para se tratar.
Show de bola, hein? E aí o Gilberto diz assim, ó, o livro Revolucionários é extremamente recomendado. Pena que o livro termina porque é uma aula maravilhosa e estimula muito o aprendizado. Pô, cara, Uhum. fica essa grande dica aí. Pô, e tu citou nome grande aí, cara. Você falou aí que tem aí a participação de Schiavon, é isso? Um dos escritores é o Schiavon. Ele é um dos Caraca. escritores do livro. Pô, para quem perdeu o começo da live, nós estávamos falando aqui que na quarta-feira passada nós receberíamos aqui o mestre Vitor Alves, que é hoje o sub, né, do Schiavon lá no projeto RPM. E ele estaria conosco, só que eu passei mal, fiquei ruim da garganta e não pude recebê-lo aqui, porque não tinha voz para poder conversar com o entrevistado, né? E hoje já é um pouco melhor, a gente já está aqui em condição de poder bater esse papo. Mas, mestre, puxa vida, eu quero agradecer muito, cara, a tua presença conosco aqui. Foi um papo bacana pra caramba e deu para aprender só aquela aula ali de síntese, já valeu o bate-papo inteiro. E agora que eu já sei que o cara é catedrático em sua didática de explicação, já dá para explorar mais temas aí. Que bom. Você que ainda não conhece o canal do James, corre, se inscreve lá. É o James Freitas Key, aqui no YouTube. Então você pode se inscrever lá, principalmente você que tem o Korg Cross, um teclado de entrada que muita gente tem. Corre lá e se inscreve que você vai encontrar rios de dicas preciosíssimas a respeito do Korg Cross e também acredito que deve ter alguma coisa de Extreme por lá. Tem, James? Tem algumas coisas do Extreme Tem umas e dicas, algumas então. coisas para a linha Triton e assim, tem algumas dicas que são dicas gerais, por exemplo, da Korg. Então, ou seja, eu fiz em um teclado, por exemplo, uma coisa eu fiz no Chrome, peguei um Chrome emprestado, fiz lá, ou seja, mas aquele parâmetro ali serve para qualquer Korg, porque o parâmetro está lá em presente em todos, então você pode acessar. Então tem muita dica assim, dessa forma. Então, e aí muitas coisas que estão no Extreme se aplicam para outros da linha Triton também. Então você tem muito disso aí. Então ele é meio variado nessa questão, né? Isso é muito interessante porque a linguagem de programação da Korg, ela é muito parecida, então você consegue aproveitar essas edições, essas dicas para o seu X50, para o seu Triton TR, para o seu Triton LE, para o seu Triton Classic, para o seu Extreme, enfim, tem uma gama de equipamentos aí que vão desfrutar. Inclusive, quando você falou que usou o Korg Chrome, essas edições do Chrome também abrange outros modelos, como o M50, que tem a mesma linguagem, né? Talvez eu me arriscaria a dizer que o M3 deve passar próximo a esses parâmetros também, enfim, né? Uhum. Fica essa dica especial para você aí que quer e que precisa resolver algum tipo de programação no seu teclado. Mestre James, quer fazer alguma consideração aí especial, alguma menção, enfim, quer fazer as suas menções finais para a gente partir, né, para os nossos plim-plins finais aqui? Eu queria, primeiro de tudo, agradecer o convite, né? Agradecer a todos que estiveram presentes, que comentaram, que falaram, a oportunidade. Agradecer também aos amigos, a algumas empresas, algumas coisas que estão sempre comigo, por exemplo, a própria revista Teclas e Afins. Então, por exemplo, se você que é tecladista, quer entender sobre teclados, tem muitas matérias legais lá na revista Teclas e Afins, eu escrevo para ela. Tem outros grandes nomes que escrevem, Alex Saba, então tem você que é tecladista, vale a pena ler essa revista porque tem muita coisa. E ela vai desde o iniciante, aquele que quer aprender partituras de algumas músicas, então tem aquelas dicas. A revista Teclados e Afins é derivada lá da Cover Teclado, né? Para quem é mais antigo, que virou Teclados e Tem uma Áudio. porrada de disquete da Cover teclado aqui ainda, cara. Então, ela veio derivada, né? O Newton, que é o editor, então ele trouxe para cá. Então eu escrevo para essa revista, tem muita dica legal, tanto minha para programação, produção, e
Então, agradecer ao pessoal, ao Newton, todo o pessoal que colaborou. Tem a School of Rock Play também, que eu sou funcionário lá, trabalho lá, então agradecer ao pessoal, o Fernando Quesada, que apoia, a Karine, toda a direção, a Mônica, todo o pessoal da equipe, e justamente também essa dica, quem quer aprender instrumento ou quer voltar para o filho para aprender e às vezes não tem uma escola perto, então quer botar online, tem a School of Rock Play, que você pode dedicar a aula para o seu filho, colocar lá para ele estudar online. E o legal é justamente isso, que você pode organizar o seu horário para estudo, não ficar tão preso a horário de aula, principalmente às vezes tem essa questão de correria, esse horário não posso, então vou queimá-la, não, eu assisto essa aula depois, então você pode se organizar, e eu estou lá presente também. Agradecer todos os grupos, amigos, né, Tecladismo, CIT-BR, vários parceiros, aos artistas que eu sempre trabalho, Banda Cef, Maísa Reis, Banda Rádio Pirata, e vários outros artistas solo, alguns amigos que estão sempre me apoiando, então, vários artistas, por exemplo, um grande amigo que teve aqui, né, recente, o João Fera, que grande, tem que Figuraça, né, cara? falar. Ali é gente boa demais. Figuraça. Cidinho, Hernani, então toda essa galera aí que a gente sempre se une, que é bacana. Eu estou devendo algumas coisas, mas é por conta de correrias, mas eu vou pagando aí. Aos poucos eu vou pagando as dívidas da galera. Então, agradecer a todos, oportunidades, artistas, marcas também, pessoas, a Stay Music, a própria Korg, a Cássio, Ricardo Cassal, Thiago Zunino, esses amigos que estão sempre me ajudando, o Eric. Então, e dizer que, assim, minhas redes sociais estão aí, meus canais estão aí, tem alguma dúvida, pode entrar em contato, a gente sempre está à disposição, a gente sempre busca um jeito de unir e lembrar que o principal foco para a gente da música, que é o seguinte, independente do estilo musical que você toque, espero também ter ajudado muitos aí, passado conhecimento, ensinado, ajudado a galera, e dizer que, independente do estilo que você toque, ou se você gosta de um ou não, nosso objetivo é apenas um, é levar alegria, levar nossa emoção para as pessoas com a nossa arte, seja tocando um piano instrumental, seja tocando com uma banda gigantesca, seja tocando um funk, seja tocando um axé, um reggae. Nosso objetivo é levar alegria. E sempre que você que vá para o palco, que quer ir para o palco, lembre-se de uma coisa fundamental. Aquilo, se você está ganhando, não importa o quanto você está ganhando ali. Lembre-se que tem pessoas que você pode transformar a vida daquela pessoa naquele momento. Então, seja numa igreja, você vai fazer um culto, seja um show gigantesco, uma banda, seja um pub, e às vezes a pessoa, sei lá, vai para um bar, assim, para ouvir alguma coisa que está desolado, e aí ouve você tocando, a alegria que você está transmitindo com aquilo, o cara, velho, poxa, velho, eu pensei em uma coisa, mas ao lhe ver ali, existem relatos, né? Então, então, muitas vezes eu digo que o mais importante, né, uma coisa que eu aprendi com um amigo, que é justamente assim, na vida, claro que dinheiro é importante você fazer tudo, mas uma das coisas super importantes na vida é você fazer um significado para a vida de outro. Então, o que você deixar que possa significar uma mudança para alguém, está válido por tudo que você possa ter construído de dinheiro. Então, você teve um significado, um músico de igreja, um pastor, ele transformou a vida de um cara, o cara estava ali pensando em se matar por qualquer motivo, e ele ouviu você tocando, e ele mudou a atitude por conta daquilo, é uma coisa super válida. Você que fez uma canção, que aquela canção foi a trilha sonora na vida do cara, no relacionamento dele, que marcou o nascimento de um filho. Você fez o seu papel na vida. Então, isso que eu acho que é fundamental. Você ensinou uma coisa simples para um colega. Ensinou ele a como disse, a uma ediçãozinha simples, de para você às vezes é simples, mas para ele foi uma transformação imensa, uma abertura.
você transformou a vida dele, então você teve a importância. Então é isso que você tem que pensar, em transformar vidas da maneira que você puder e fazer significância. Então, galera, é esse o recado que eu gostaria de dar para todos e que sempre você pense nisso. Alegria, fazer o seu melhor, com o maior prazer e tentar sempre ter um significado para um colega. Valeu? Show de bola. Tamo junto. Eu quero agradecer também a todos os nossos colaboradores aí, os nossos amigos e principalmente a turma do chat que está aí conosco até agora, né? Conosco nesse bate-papo show de bola. Obrigado, mestre James, por receber tão carinhosamente o nosso convite. E a gente se vê próxima quarta. Tem mais um bate-bola por aqui no top e o mais tecladístico podcast do YouTube. O Universo das Teclas e um papo super tecladístico. Um abraço para vocês e até lá. Um abraço, Valeu. valeu, obrigado, até mais.